Jonas Melo, já tem a lista. Eu quero só pregar aqui o seguinte: essa lista não significa que os nomes que estão citados são corruptos. Não significa isso. É uma lista onde o Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot, eu até vou discutir isso com o doutor Walter hoje, ele está pedindo a abertura de inquérito no Supremo. Por quê? Porque algumas das autoridades citadas só podem ser investigadas pelo Supremo Tribunal Federal porque tem foro privilegiado. Portanto, ele pede a abertura de inquérito, ele não faz nenhuma denúncia. Ou seja, ele ainda quer apurar se de fato as pessoas citadas têm culpa no cartório. Portanto, a gente não pode condenar a priori nenhuma das pessoas que estão na lista, porque o procurador não denunciou com base nem em indício, nem em provas que ele porventura tenha. Ele achou por bem pedir a abertura de inquérito para aprofundar investigações. 7h15. Bom dia, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renata Abreu. Bom dia, Gilson Lima. Bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã desta quarta-feira, 4 de março de 2015. O presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque, foi recebido com festa pela população do município de Tiaguá, na região da Serra da Ibiapaba, na tarde de ontem, terça-feira, dia 3. Acompanhado pelo governador Camilo Santana e o prefeito de Tiaguá, Jean Azevedo, Zezinho participou da inauguração da Escola de Ensino Médio Miguel Carneiro da Cunha, no distrito de Cajuaçu, melhor dizendo. E Renato, em complemento à sua matéria com o Heitor Ferri, você falava aí que ele representou ao Ministério Público devido às obras inacabadas no estado do Ceará. O deputado Heitor Ferri, do PDT, ele informou a nossa reportagem que encaminhou a representação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, TCE, pela incúria, desonestidade, crime de omissão e crime de improbidade praticado pelo governo do Estado em relação às obras inacabadas no Estado do Ceará. A reportagem do Jornal da Clube ouviu o parlamentar e traz as informações. Uma obra extremamente importante para a cidade. Houve já desapropriações de famílias, algumas pagas, outras não, que estão na justiça. O governo do Estado colocou esta obra como um legado da Copa e se transformou num legado da Copa que não foi entregue, de forma que está paralisada, gerando prejuízo financeiro ao Estado, porque quando uma obra é paralisada, ela sairá mais cara e certamente houve prejuízo na sua qualidade, como da prestação de serviço. Tanto é que o Metrofol, que era para ter concluído 4 anos, durou 17 anos. E a obra, quando foi entregue, está aí apresentando vários problemas trazidos pelos jornais, como, por exemplo, essa semana já se parou 3 vezes, na semana passada. O que mostra que a obra que é paralisada ao longo da sua construção, ela termina por não ter a qualidade devida para prestar um bom serviço à população. O que é lamentável é que essa obra do VLT, que é uma obra importante, foi anunciada, o deputado tem razão, foi anunciada com pompa e circunstância como um dos legados da Copa. A Copa vai trazer o VLT. O VLT está parado. O VLT está parado, está se enferrujando, aquelas estações construídas, está se acabando e ninguém diz nada. Isso é um absurdo, porque famílias foram retiradas das suas casas, gerou-se transtorno na vida de pessoas e está aí a obra parada e ninguém diz nada. Isso é um absurdo. Alguém precisa vir a público dizer o que é que está vendo, por que é o sábado do VLT. Aliás, não é só o VLT aqui do Ceará, não. No Brasil todinho, centenas de obras dessa malfadada Copa do Mundo estão paradas e o prejuízo no meio do mundo. É verdade, Renato. E a deputada Miriam Sobreira comemorou a autorização para a abertura de novos cursos de medicina no estado do Ceará. O parlamentar fez uso da tribuna ontem na Assembleia e destacou a medida do ministro da Educação, Cid Gomes, de autorizar a abertura de 5 novos cursos de medicina no interior do Ceará. Os municípios beneficiados são Iguatu, Quixeramobim, Crateús, Itapipoca e Russas. A parlamentar conversou com a reportagem do Jornal da Clube. O pronunciamento está mostrando a nossa alegria e agradecendo ao governador Cid Gomes pela a maneira carinhosa como ele sempre olhou para Iguatu, para a região centro-sul. Hoje, ontem ele deu a notícia que vai ser implantado 5 cursos de medicina no Ceará. De 49 cursos que tem para o Brasil, todos 5 para o Ceará. Então a gente vê que o governador está olhando de maneira muito carinhosa, de maneira muito atenciosa a questão da educação superior no Ceará. Eterno governo
governador Cid Ferreira Gomes, como disse aí a deputada. Mas, de qualquer forma, Renato, eu quero dizer a você e aos ouvintes que já tramita na 32ª Vara de Justiça Federal do Ceará a ação penal proposta pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente do Banco do Nordeste, Roberto Smith. Ele é acusado de gestão fraudulenta que teria provocado um rombo superior a R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais no plano dos recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste, FNE. Quanto foi? Quanto é o rombo? Suposta autorização de mais de 55 mil empréstimos do Banco do Nordeste a empresários. Foi não, Renato? Quanto foi o rombo aí? R$ 1 bilhão e meio. Brincadeira, né? É. 1 bilhão e meio. É muita grana. Eita, país avacalhado. Essa marca é sua, Renato. País avacalhado. País é avacalhado esse Brasil. É verdade. E para tratar das medidas provisórias 664 e 665 de 2014, a deputada federal Gorete Pereira, vice-líder do Partido da República, presidiu reunião da bancada republicana com a presença dos ministros Pepe Vargas, das Relações Institucionais, Carlos Eduardo Gabas, da Previdência Social, e Manuel Dias, do Trabalho e Emprego. Após esclarecimento dos ministros sobre a intenção do governo, os parlamentares republicanos debateram e sugeriram alterações nas propostas. E Renato, o vereador aonde foi afastado agora por 6 meses, ficou sem a verba de desempenho parlamentar, a famosa VDP, e sem assessoria de gabinete, mas manteve o salário de vereador. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Salmito Filho, ontem, durante a posse do vereador Robert Luz, em substituição aonde Segundo o Salmito Filho, o vereador mantém o salário como segurança alimentar, conforme determina a lei. Aonde foi afastado por determinação da Justiça por 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período após denúncias de uso indevido de salário de servidores de seu gabinete. O vereador alega inocência. Olha, esse vereador que assumiu aí no lugar é o Robert Burns. Ele é do PTN e já foi presidente do Diretório Central dos Estudantes DCE da Unifor. E, Renato, o Salmito Filho também anunciou em plenário que a comissão de vereadores passará a visitar prédios no centro como forma de escolher a futura sede do Legislativo de Fortaleza. Ainda não há data para a primeira visita. Durante 2 meses, a Câmara Municipal recebeu diversas sugestões para as novas instalações. Segundo Salmito Filho, o atual prédio não comporta as necessidades do Legislativo, além de não ser acessível à população da capital Fortaleza. E, Renato, começa na próxima segunda-feira, dia 9 de março, em todo o Ceará, a vacinação de meninas de 9 a 11 anos de idade contra o papiloma vírus humano, o famoso HPV. Deverão ser vacinadas com a primeira dose da vacina 83.579 crianças e adolescentes em todos os municípios do estado do Ceará. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é a imunização de 80% da população alvo. A vacina HPV faz parte do calendário nacional de vacinação e está disponível nas ações de rotina das unidades básicas de saúde desde março do ano passado, quando passarão a ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos. A vacina contra o HPV tem eficácia comprovada para proteger mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual contra o câncer de colo de útero. Embora a vacina faça parte do calendário nacional de imunização, as adolescentes devem seguir o cronograma de intervalo entre uma dose e outra. A primeira dose sozinha não protege contra o vírus, como explica a coordenadora estadual de imunização, a doutora Ana Vilma Braga, da Secretaria de Saúde do município do estado do Ceará. A partir de 9 de março, vamos dar continuidade à vacinação contra o HPV. Este ano vamos trabalhar com as crianças de 9 a 11 anos. Em setembro, que dá 6 meses da primeira dose, faz a segunda dose e a terceira dose daqui a 5 anos. Com isso, ela ficará protegida contra o câncer de colo de útero, que é hoje considerada a terceira causa de morte por neoplasias entre mulheres no Brasil. Renato, e a questão do controle da mídia, a regulamentação da mídia, está dando o que falar em Brasília. Isso não passa não, o PMDB enterrou já isso aí. Olha, mas você já, olha, tá tudo resolvido no negócio da refinaria do Ceará. Você quer saber? Sim. O deputado federal Antônio Bauman vai entregar à presidência da Petrobras um documento de protesto contra a decisão da Petrobras de cancelar a refinaria Prêmio 2 no Ceará. Isso é brincadeira. Tudo resolvido.
Renato, eleito por unanimidade ontem para presidir a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Senado, sim, Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que pessoalmente tem muito medo e temor à proposta de regulamentação da mídia. Segundo Cristóvão, esse é um passo muito perigoso porque há sempre uma tentação de dar um passo mais à frente e de repente a mídia ficar amordaçada. O senador conversou com a reportagem do Jornal da Clube em Brasília e tem detalhes. Eu sou muito temeroso desse negócio de regulamentar a mídia, pessoalmente. Aí eu não falo pela comissão. Sou temeroso. Porque a gente começa fazendo algumas regulamentações até corretas para evitar excessos. Mas depois vem a tentação de dar um passo mais e de repente a mídia termina controlada totalmente. Ontem eu vi uma foto de acho que um deputado rasgando o jornal. Não, um militante do partido rasgando o jornal. Eu botei no meu Twitter, que eu uso muito. Eu botei, começa assim. A raiva da gente por um jornal, em vez de ser não comprá-lo, começa rasgando. Aí depois de rasgar, a gente começa a censurar e depois a proibir. Então eu tenho medo. As concessões públicas, aí eu volto para o lado ético. O lado ético é de que é necessário, mas perigoso. Então, às vezes, é melhor você não se submeter ao necessário para não cair no erro posterior. É muito perigoso regulamentar a mídia, ainda que necessário. É muito perigoso. É um passo muito rapidamente você perde o controle e começa a controlar tudo. Perde o controle da liberdade. Portanto, esse aí é o Cristóvão Buarque, senador. Jonas, foi não, Renato? Você colocou uma matéria espetacular de um grande senador, o senador Cristóvão Buarque. Votei nele em 2006, quando ele foi candidato a presidente da República, teve meu voto em 2006. Ele foi candidato no primeiro turno e teve meu voto. Tinha até a bandeira da educação, votei nele. Não tinha chance de ganhar não, mas eu não voto em candidato porque vai ganhar não, eu voto por convicção, votei nele. É um homem sério, o que ele diz aí é a verdade. O que está por trás da regulação de mídia é que segmentos hoje da política brasileira, muito da esquerda e particularmente dentro do PT, vamos dar nome aos bois, que aqui nesse programa não tem esse negócio de conversa mole. Vamos dar nome aos bois, aqui eu não tenho medo de dar nome aos bois não. Tem um pessoal que não tem coragem, eles não gostam da democracia, embora chegaram ao poder com o apoio da imprensa, chegaram ao poder com o apoio do Ministério Público e tentaram calar o Ministério Público com a lei da mordaça. Alguém se lembra dela ainda? Que não foi aprovada por causa daquelas manifestações de julho do ano passado. Mas tinha gente do PT defendendo a lei da mordaça, achando que o Ministério Público estava interferindo demais. Vocês se lembram disso? Inclusive um deputadozinho federal famoso aqui do Ceará. Então, esse povo, eles estão chateados com a imprensa, porque a imprensa é livre. E a imprensa publica as notícias, aí fica o pessoal usando a imprensa burguesa, não sei o quê, a imprensa não sei o quê. Não existe isso, existe a imprensa. E a imprensa tem que ser livre. E o senador está certo. Esse negócio começa a regular, não, vamos regular aqui a questão econômica. Isso é o começo. Aí depois eles entram no conteúdo. Aí depois esse povo é stalinista. Esse povo, eles não querem imprensa. Esse povo, eles não querem democracia. Só que isso aqui não é Venezuela e nem vai se tornar nem uma Venezuela, nem uma Cuba. É isso que eles não aceitam. Agora, para nossa felicidade, é que nós temos homens como o senador Cristóvão, que votaria contra um absurdo desse. Aqui no Ceará, por exemplo, dos 3 senadores do Ceará, pelo menos 2 são contra essa palhaçada aí de querer censurar a imprensa. O Tasso e o Eunício Oliveira. O outro eu não sei não, tenho minhas dúvidas. Mas esses 2, que eu já falei, esses 2 votam contra. Então, ainda bem que nós temos homens públicos que vão enterrar esse projeto. O presidente da Câmara dos Deputados já disse, projeto de regulação de mídia que eu enterro, jogo na lata do lixo. Porque o Brasil não aceita cerceamento
da liberdade de imprensa. É verdade, Renato. E só para dizer a você que quem tem rabo de palha, a vida comprometida com falcatruas e roubalheira, não fale com jornalista e nem tente fazer qualquer coisa contra a mídia, porque será estampado para todo mundo tomar conhecimento. Portanto, dizer a você, Renato, enquanto você diz que o Brasil é avacalhado, e toma avacalhamento nisso. O Brasil perdeu aí 100 bilhões de reais por ano com pirataria de produtos. O Brasil está perdendo a luta para o contrabando, segundo o Movimento em Defesa do Mercado Legal, que reúne mais de 70 entidades representativas da economia brasileira. Mas quem tem as informações direto de Brasília é a repórter Priscila Rangel. O Brasil está perdendo a luta para o contrabando, segundo o Movimento em Defesa do Mercado Legal, que reúne mais de 70 entidades representativas da economia brasileira. O Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade estima que o país tem prejuízos de aproximadamente 100 bilhões de reais por ano em função da entrada ilegal de produtos. O cigarro é o item mais contrabandeado e corresponde a 67% de tudo que entra ilegalmente pelas fronteiras. Em seguida, aparecem eletroeletrônicos, roupas, óculos de sol e produtos de informática. O presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria, Edson Luiz Vismona, afirma que também está crescendo no Brasil o contrabando de produtos comprados pela internet. E aí começando a me preocupar mais, a gente já está preocupado com o que nós estamos vendo na internet. 100 mil produtos dia, 70 a 100 mil produtos dia, que estão chegando com nossos correios, compras que saem de China. Para o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Evandro Guimarães, é preciso unir esforços para combater a prática. Nós estamos tentando desenvolver uma série de ações que aumentem a visibilidade para este problema, que estimulem o debate e que conduzam à busca de soluções. Não temos fórmula pronta. O movimento instituiu o dia 3 de março como Dia Nacional de Combate ao Contrabando. No Congresso Nacional, uma frente parlamentar mista, liderada pelo deputado federal Efraim Filho, do DEM da Paraíba, está sendo criada para estimular a produção de leis que ajudem a combater o problema. De Brasília, Priscila Rangel. E para concluir o nosso trabalho, Renato, na manhã desta quarta-feira, dizer a você que diante de mais uma leva de reclamações de aliados, a presidenta Dilma Rousseff convocou uma reunião com líderes de todos os partidos da base governista. O encontro acontece hoje no Palácio do Planalto a partir das 10 horas. Portanto, essa é a informação. Ô, Jonas, pois não, Renato? Tem alguma informação? Os jornais estão dizendo aqui que hoje há uma possibilidade de o secretário de Turismo do governo, Arialdo Pinho, ir à Assembleia para prestar informações sobre a obra do aquário. O governo está preocupado com a instalação de uma possível CPI que foi proposta pelo deputado Aldic Mota, líder do PMDB na Assembleia, e já conta com o apoio de 8 de 12 deputados necessários. Já assinaram a CPI o Aldic, evidentemente, o João Jaime, doutora Silvana, Roberto Mesquita, Lia Aguiar, Elmano Freitas, Heitor Ferrer e outros tantos. E o governo estaria preocupado, por isso o secretário iria hoje. Está confirmado isso? Segundo informações aqui de bastidores, Renato, a informação que temos ainda não oficial é que seria no segundo expediente desta quarta-feira, no plenário 3 de maio, para conversar com os parlamentares, mas nada ainda confirmado. Isso poderá se confirmar logo mais na abertura dos trabalhos aqui da casa com o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque. E, Renato, dizer a você que o nome do 11º ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser definido ainda esta semana. A vaga deixada pelo Joaquim Barbosa deverá ser preenchida por nomes de alto escalão de indicação, até porque o jornal O Estadão diz que o nome favorito é o Mauro Campbell, do Supremo Tribunal de Justiça. A presidente já desistiu do José Eduardo Cardoso, depois que o Renan Calheiros disse, olha, não mande o nome do ministro da Justiça não, porque não se aprova o nome dele, ele não passa no Senado. Ainda bem, porque o Supremo Tribunal Federal tem que ter, sobretudo, lisura, conhecimento jurídico e, acima de tudo, tem que ser um nome que esteja acima das quenchúnculas partidárias. É um homem, é um ministro que vai legislar e vai julgar a serviço da nação. Você não pode botar um ministro que é a cara de um partido político para ser ministro do Supremo. Isso não existe. É você avacalhar com o Supremo Tribunal Federal. É verdade, Renato. 7 horas e 34 minutos. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Casa do Povo, sob o comando da minha diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Só queria registrar aqui a nossa audiência. O senhor Chico Lemos, que trabalha com o deputado Carlos Mano Marques, está ligado no jornal da Clube. O Milton, aqui na portaria da Assembleia.
Foi não, Renato? Não, nada, diga. E também a deputada Aderlane Noronha, Júnior Noronha e a Isabel Alves, que está sintonizado no Jornal da Clube, na Super Rádio Clube. Você continua ligado na Super Rádio Clube, no Jornal da Clube, com Jonas Melo, Walter Filho, Renato Abreu e os ouvintes da Assembleia Ouviu, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. O Jonas Melo só pode ser torcedor do Ceará, né? Quando o Fortaleza ganha, ele não fala nada, né? Quando o Ceará ganha, aí ele manda um abraço aí pra quem, porque o Ceará ganhou. 2-0 do Fortaleza, ninguém fala nada aqui. O operador tá calado. De quem?